Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Olá, Vânia, Afonso, uma boa noite para todos, para todas que estão aqui para esse momento, mais um momento de estarmos juntos nas terças-feiras às 18h30. Hoje com o nosso tema Saúde e Espiritualidade 3. Que ouça os que têm ouvidos para escutar. Boa noite, minha amiga Vânia. Muito bom estarmos aqui juntos. Pessoas queridas, pessoas interessadas. Boa noite, Tomás, Colares. Bem, hoje, como sempre, eu me apresentando, Lúcia Caminha Colares, sou enfermeira, estou sempre às terças-feiras aqui, nesse horário, para poder conversarmos sobre ciência do cuidado, desenvolvimento pessoal. E você, sua curadora, você é a pessoa que se cura, que se autocura. E hoje nós estamos mais uma vez num terceiro momento com esse tema, Saúde e Espiritualidade 3. Eu queria dedicar essa noite, esse estudo dessa noite, a todos vocês que estão aqui, vocês que estão sempre nas terças-feiras, né, já nessa sala virtual. Nós já somos um grupo que sempre estamos aqui, buscando partilhar conhecimento, partilhar trocas de desenvolvimento. Então, a vocês que estão aqui nesse momento, sempre, que tiram um tempo de vocês para um precioso momento de fazer uma troca de conhecimentos em busca do caminho para a autocura que está dentro de cada um de nós. Então, para vocês que estão aqui nesse momento, é que eu dedico esse estudo da noite de hoje. E para as pessoas que vão assistir depois, que vão buscar depois desse momento, são pessoas que estão ainda no trabalho, são pessoas que estão no trânsito, são pessoas que estão em atividades de ajuda ao próximo, mas que depois, em determinado momento, que elas se concentram, que elas buscam o Instagram, buscam o IGVT, né, TV, elas vão abrir a nossa live e vão buscar uma gotinha, né, de fortalecimento, que é esse o nosso objetivo aqui. Então, que ouça os que têm ouvidos para escutar. E nesse momento eu já inicio com interrogações. Por que esse tema, né? Porque tem pessoas, vocês concordam que tem pessoas que têm olhos e veem, mas não enxergam. Tem pessoas que têm ouvidos, ouvem, mas não escutam. Vocês concordam? Eu vejo assim. Eu vejo uma multidão de pessoas que têm esses sentidos, né, maravilhosos da escuta, do ouvir para escutar, dos olhos para ver e enxergar, e não aproveitam esses preciosos talentos, esses preciosos sentidos
Boa noite, Beatriz Diógenes. Um beijo grande, minha querida. Um beijo grande no seu coração. Eu vejo as pessoas assim, pessoas perdidas, com seus talentos, com seus dons maravilhosos, perfeitos, e não sabem, né, aproveitar. Então, hoje, eu coloquei esse tema que fala mais uma vez sobre saúde e espiritualidade, a essência de cada um de nós, que é o corpo espiritual, que é o que é infinito e indestrutível, e tem tudo a ver a espiritualidade, o alimento desse nosso ser, desse nosso corpo espiritual, com a nossa saúde enquanto existimos com os outros corpos, né? O corpo físico, o corpo mental, nessa existência onde estamos vivenciando essa jornada terrena. Então, eu resolvi observar e compartilhar com vocês esses questionamentos, para que vocês observem se vocês realmente estão, através dessa visão, desse sentido de visão, vocês estão enxergando realmente as coisas, a verdade, a busca da verdade, a busca da evolução, do autoconhecimento. Se vocês estão ouvindo, somente ouvindo barulhos, palavras, ou estão ouvindo tudo isso, mas estão escutando o que está por trás dos sons, dos barulhos, das palavras. Vamos iniciar comentando sobre as alterações climáticas. As alterações climáticas estão levando ambientes, pessoas a mudanças nos hábitos comportamentais. Nós temos que observar que constantemente estamos mudando, diariamente. Precisamos enxergar, precisamos escutar para poder entender a necessidade de mudanças. Mudanças nos nossos pensamentos, nas nossas formas de pensar, mudanças nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, sempre no sentido de melhorar, sempre no sentido, essas mudanças vêm sempre para meditarmos, para buscarmos uma forma melhor de ver, né? De sentir. Observemos agora esse período onde tivemos, né, estamos ainda nesse momento de planetário da pandemia, e nós aqui, então, no Brasil, não só no Brasil, mas em muitos países, adquirimos um hábito de utilizar máscaras. Máscaras habitualmente. Hoje nós saímos de máscara como saímos de blusa, de roupas. Antigamente os nativos, eles andavam com tanguinhas, andavam seminus, nus praticamente, não usavam roupas. O homem, as civilizações, a evolução foi fazendo o homem se vestir, usar roupas. Em climas muito frios, para proteger-se dos frios, foram começando a usar peles, roupas com peles para a proteção do corpo. Enfim, estamos sempre, devido a uma situação ou climática, ou situação que gera um desequilíbrio ambiente, como é no caso aqui, que nós citamos, da pandemia, nós adquirimos novos hábitos. Hoje você sair sem máscara, é assim, todo mundo começa a olhar você diferente, né? Então, observemos
como estamos, isso é uma realidade. Essas necessárias mudanças de comportamento e adquirirmos novos hábitos para vivermos melhor, com equilíbrio, com saúde. Cada região, numa mesma localidade, um estado, mesmo país, pode apresentar sotaque, estilo de vida, alimentação e vestuários diferentes. Se nós resolvemos morar em outra região ou em outro país, necessário se faz entender as mudanças, o estilo de vida daquela localidade, daquele país e adquirir a língua, aprender a língua, a vestimenta, uma série de hábitos necessários para bem viver. O segredo para o equilíbrio frente às alterações apresentadas, que se apresentam a nós, envolve a flexibilidade e a adaptação necessária. Temos que observar que a flexibilidade em nós é algo necessário para a adaptabilidade a qualquer situação, seja ela uma situação externa, física ou uma situação psicológica. Então, é necessário nesse momento, cada um de nós, observarmos essa nossa situação, essa nossa condição, essa nossa facilidade ou não de sermos flexíveis. Flexíveis em todos os sentidos, na convivência com o outro. Você sabe que o ambiente da sua casa, a infraestrutura, a construção, a área geográfica, num raio de 200 a 300 metros, influencia no seu bem-estar e, consequentemente, na sua saúde? Você sabe disso? Me falem aí, se vocês têm conhecimento desse fato, que 200 a 300 metros do raio, num raio de 200 a 300 metros, onde está situada a sua casa, o seu apartamento, onde você reside, ela sofre a influência de toda essa área. Nos movimentamos. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo Machado. Beijo grande, querido. Nos movimentamos num mar de energias. Temos que cuidar deste mar. Nós temos conversado demais sobre todo esse ambiente energético em que nós vivemos. Nas lives anteriores, onde trabalhamos saúde e espiritualidade, nós vimos bem o fluido cósmico universal, esse mar de energia que nós estamos mergulhados, inspirando, onde inspiramos o ar e inspiramos fluidos necessárias energias para abastecer o nosso fluido vital, que é o que nos vitaliza o nosso corpo energético. Então, nós temos que cuidar deste mar de energia. E como é que a gente vai cuidar deste mar de energia? Hein? Como é que a gente vai cuidar? É um fluido cósmico universal, invisível aos nossos olhos, como o ar. Como o ar é invisível. Mas nós sentimos, nós inspiramos, nós respiramos, nós precisamos do ar. E assim, o fluido cósmico universal, ele é invisível aos nossos olhos, mas ele existe e nos vitaliza. Necessário se faz o fluido vital, que é o que nós absorvemos. Já conversamos em lives anteriores, justamente com esse tema, saúde e espiritualidade. Mas conversando sobre a casa, sobre a influência do campo onde ela está inserida, a sua casa, o lugar onde você reside, você se parece com a sua casa.
Vocês concordam? Isso aqui é uma afirmação. Você se parece com a sua casa. Vocês concordam com essa afirmação? Você concorda que pensamento é energia que gera emoção e que vai gerar palavras e ações? Vocês concordam? Tá todo mundo aqui me acompanhando? Tá todo mundo comigo aqui? Uhum. No caso da sua casa, observe bem. Como é a sua casa, é você. A questão da colocação dos móveis, a colocação da organização. Você é você. E o pensamento é energia. Vai gerar emoções. A partir daí, ou palavras vão resultar ou palavras e ações e atitudes. Então, sobre isso, vamos ver aqui, maior verdade, somos o espelho da nossa casa. É importante nós refletirmos sobre isso aí, que Vânia colocou. Somos um espelho. Realmente, como a nossa casa está. A gente está num quarto, a gente tem um quarto, a gente tem um kitnet, tudo pode ser organizado ali, naquele espaço. E como você organiza, aquilo dali é seu espelho. Então, falando sobre a questão das energias, da importância, o pensamento, ele lança afirmações silenciosas. Nós vivemos num ambiente, nós às vezes não estamos falando, não estamos comunicando nada, estamos em silêncio, mas o nosso pensamento não para. Nosso pensamento é contínuo, estamos sempre pensando. E essas afirmações silenciosas, elas podem ser positivas ou negativas. As afirmações positivas, claro que são afirmações de alegria, de positividade, de pensamento positivo, de elevação. Quer dizer, o seu pensamento sempre elevado, sempre cortando e afastando, anulando qualquer baixa vibratória. Essas afirmações silenciosas que saem do seu pensamento, que nós estamos chamando de afirmações silenciosas, que partem do seu pensamento, podem ser negativas. Ou seja, você pode estar lançando, nem verbalizar. Temos que vigiar o que estamos pensando, exatamente isso. Já um grande mestre colocou isso, né? Da necessidade da gente, quem é religioso, da oração e da vigilância, orar e vigiar. Então, o que acontece? As afirmações silenciosas negativas são aqueles seus pensamentos que você não para de pensar e você fica pensando sobre coisas menos elevadas, coisas densas, coisas negativas sobre o ambiente, sobre o que está acontecendo, sobre pessoas. E essas energias, elas são importantes para o seu campo e para o campo de onde você reside, o campo onde você mora, onde você vai descansar, onde vai se reabastecer. A palavra, então, se você fala a palavra, a partir do pensamento, tem as afirmações silenciosas. Você mesmo em silêncio, você já lança energias para o seu ambiente que impregnam todo o seu campo energético e o ambiente onde você reside, onde você está, onde você mora. A gente está falando de casa.
eu falei muito da diferença casa ou lar, onde você mora. A gente vai já conversar um pouquinho sobre essa diferença. Então, a palavra, já quando você expressa o pensamento através da palavra, a palavra é a energia do pensamento expressado. Então, imagina, com mais força atuará no ambiente físico aquele pensamento, aquela energia do pensamento que foi expressa através de uma palavra, de uma frase. Então, daí o cuidado que nós devemos ter. É sério, é muito sério isso. Num raciocínio dessa visão física, metafísica, você vai entendendo como você deve ter cuidados com os seus pensamentos e com a sua palavra. A teoria ambientalista de Florence, que foi a primeira live que eu fiz em honra a essa enfermeira que realmente transformou a enfermagem, o cuidado, em uma ciência, a ciência do cuidado, a enfermagem. Então, a teoria ambientalista de Florence, a gente viu que nós mergulhamos, nós vivemos interagindo em 3 ambientes: o físico, o social e o psicológico. Dentro dessa teoria, a gente fazendo um link com uma ciência, com um método importante que vem do Oriente, que é o Feng Shui. A gente vê como há uma conexão importantíssima nos nossos pensamentos, nas nossas afirmações, quer elas sejam silenciosas, quer elas sejam verbalizadas, com a saúde do ambiente onde nós moramos e que vai influenciar na nossa saúde individual. Olha, a gente viu já na teoria de Florence e que a gente vê no método Feng Shui, que realmente se coaduna itens importantes a serem observados no lar, na casa onde você reside. A direção de entrada, a direção onde está a principal entrada da sua casa, ela tem uma influência. Porque cada direção, na visão metafísica, quer dizer, na visão quântica, o norte tem uma energia, lança uma energia, o sul, o oeste, o norte, o sul, o leste, o oeste, tudo tem uma energia. Claro, vamos ver, o sol sempre nasce no leste, não é verdade? E ele sempre se põe no oeste. Quer você esteja aqui no Brasil, quer você esteja lá na Itália, na França, na Europa, ele sempre vai nascer no nascente leste e se pôr no poente oeste. Então, as energias diferentes, cada região. Então, cada direção. Outra coisa importante, nós já conversamos sobre isso, sobre a luminosidade. A gente está colocando isso aqui para você ver em relação à sua casa. A luminosidade. A falta, hoje é comprovado pelo método Feng Shui e a própria ciência, ciências que estudam não só a questão da casa, mas o próprio organismo, como eu sempre me baseio pela teoria ambientalista de Florence Nightingale. A luminosidade, a falta dela, pode afetar o sistema nervoso, gente. Isso é ciência. Hoje já está comprovado. E a partir da afetação do sistema nervoso, há um desencadear, uma ativação, a predisposição de doenças psicossomáticas.
nas pessoas que residem, que passam muito tempo em ambientes, em locais, no lar, seu lar, que tem pouca luminosidade. Você vê aí realmente a influência do tempo, das condições climáticas que envolve a luminosidade, no caso de principalmente países que têm assim invernos muito rigorosos, né? Um clima onde passa 6 meses de inverno onde o sol não aparece. Existem países, né, que são assim. Imagina, eu tenho a impressão, eu como uma cearense, uma brasileira, acostumada com esse sol maravilhoso, né? Terra do Sol considerada aqui, eu tenho para mim que eu não conseguiria viver num país que fosse 6 meses sem sol. Eu acho que ia ser complicado para mim. Eu com certeza ia afetar meu sistema nervoso. Tem pessoas que têm mais predisposição, sentem mais essa falta de luz. Então, o ar. Como é que é o ar? O ambiente da casa é arejado. A falta do ar, da circulação do ar, que a gente diz que com o ar vem o chi. Os orientais falam muito, que é a energia justamente desse campo, desse fluido universal, a energia forte de vitalização. Então, um ambiente que não é arejado, não tem uma circulação desse ar, ou o chi não circula com eficácia, pode gerar problemas respiratórios, desencadeia problemas respiratórios e circulatórios também, porque o ar, a respiração, o aparelho respiratório e circulatório estão intrinsecamente relacionados. Os profissionais de saúde daqui que eu sei, tem os profissionais de saúde assistindo, sabem muito bem da relação coração-pulmão, né? Então, o sistema respiratório e circulatório atuando. E o que é que isso afeta também? A criatividade, gente. Uma pessoa que não tem um equilíbrio de ambiente arejado, de respiração plena, não é só você viver e respirar. Isso afeta a questão da criatividade da pessoa. É porque aqui nas lives a gente tem pouco tempo, mas é tão importante porque não é à toa que nós temos aqui, o ar vai penetrando pelas nossas narinas e bem aqui nós temos, a gente já conversou sobre o corpo energético e nós temos um órgão do corpo energético, o chakra ou centro de força frontal. Imagina, ele é responsável pela criatividade. Quer dizer, você ser uma pessoa criativa, você ser uma pessoa... Porque o ser humano, ele necessita ser criativo em alguma coisa. Ele tem que ter aquele artista, aquele dom de ser um artista. Afinal de contas, o grande arquiteto do universo, um grande pintor, um grande escultor, e nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança. Então todos nós temos dons, temos necessidade de criatividade. Às vezes você necessita se superar, desenvolver-se em alguma coisa, artes manuais, arte artística de corpo, de canto. Às vezes hoje é um dia que está sendo aí comemorado, né, o dia do educador físico. Então, os educadores físicos, tem pessoas que gostam de trabalhar o corpo, de desenvolver-se como esportistas. É uma criatividade. Bem, outra coisa importantíssima que tem a ver com o nosso ambiente físico, que seja nosso lar, nossa casa,
A limpeza, a gente já conversou várias vezes sobre a questão da higiene, da limpeza ambiente, como é importante. A posição de móveis também, o Feng Shui como um método que melhora as pessoas. O Feng Shui, amiga, dança sozinha olhando-me no espelho, muito bem. Muito bem, porque a Glaivane eu sei que ela é uma dançarina, uma alma dançarina. E aí, a dança é maravilhosa sozinha. Você dança a sua alma. A sua alma dança e o seu corpo acompanha. É ótimo. E isso vitaliza. Muito bem, Vânia, amiga. Eu também faço muito isso, viu? Tranco a porta do quarto e às vezes fico dançando, né? Soltando todas as neuras e embelezando. Eu também. Embelezando o nosso eu. Eu também amo dançar, né? Amo dançar. Bem, a posição dos móveis, a organização, tudo isso dá um equilíbrio ou um desequilíbrio visual. Plantas, animais, gente. As plantas carregam também muitas energias positivas. Tudo isso existe. Muito bem explicado dentro desse método do Feng Shui, que é um método oriental, e o paisagismo utiliza muito. Isso tudo pode influenciar positivamente o ambiente do seu lar, a sua casa, né? Que eu espero que todos desenvolvam na sua casa a ambiência de lar. Oi, Marta, querida, um prazer tê-la aqui. Oi, beijo, beijo grande. Gente, um ciclo desgastado. Nós estamos saindo, nós já estamos num período de transição. E um ciclo desgastado. Um ciclo que se foi, que se está indo. Astrologicamente, a astrologia eu tenho muito respeito, porque é uma ciência. Então, se você é uma pessoa realmente aberta ao conhecimento, eu gosto muito de conhecer. Então, astrologicamente, nós saímos, que os astrólogos falam da era de peixes para a era de aquário. O que isso quer dizer, né? Eu não vou conversar sobre a astrologia, que eu não tenho eu não tenho assim um conhecimento profundo. Mas o que é que eles querem dizer, que eu acho importante nós termos essa consciência? Eu aprendi assim, que essa era de aquário, que se fala, é um período transitório, muita gente, as pessoas, ela vai ser uma era de intensa ação tecnológica, da tecnologia, que já vem ao longo dos anos passados, da era de peixes, que a astrologia diz, ela foi se desenvolvendo. E agora vai ser assim uma era extremamente importante da tecnologia para ser usada positivamente para a evolução dos seres. Porque agora mesmo a gente tem usado a tecnologia ainda como crianças, que espiritualmente nós somos crianças. Então a gente não está sabendo ainda usar, a gente está aprendendo como humanidade, estou falando como humanidade, o que é que a tecnologia pode fazer para a nossa evolução, para a melhoria da humanidade, do planeta. E também essa era de aquário, ela vai ter esses dois pilares fortes, da tecnologia e do humanitarismo, como forças associadas ao nosso impulso evolutivo. Nosso chamado para compreender-se dentro de um coletivo. O que isso quer dizer? Gente, olha, não adianta, nós estamos num fim
num ciclo desgastado de egocentrismo, num ciclo desgastado do só eu, certo? Da umbigolândia que a gente chama. Nós temos que estar voltados para projetos, para participarmos de ações humanitárias, de colaboração com o progresso da humanidade. Aí você diz assim, mas são coisas grandes. Não, coisas pequenininhas, contribuições pequenininhas. Alimentar ciclos anteriores, nada a ver. Vai ruir sua vida, com desgastes nos corpos espiritual, mental e físico. Todas as pessoas que se concentrarem, que se fixarem num sentido de um pensamento que não tem, a Beatriz está falando aqui, voluntariado, exatamente. Cada pessoa tem uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. Porque com o pensar coletivo, porque quando você pensa no coletivo, você se enriquece. Eu acredito que vocês concordam comigo. Olha, eu tiro uma coisa, sabe? Meus amigos, minhas amigas que estão aqui, minhas queridas amigas, eu tenho aprendido tanta coisa buscando estar aqui com vocês nas terças-feiras. Isso tem me ajudado tanto, me enriquecido em termos de conhecimento, me enriquecido em termos de entendimento. Então, quando eu refleti sobre esse assunto para conversar com vocês hoje aqui, eu digo, puxa vida, isso é verdade. A adequação ao velho e a inadequação ao novo o aprisiona no passado, que conduz a doenças. Essa história, muita gente, saindo da pandemia, ou ainda nesse período que a gente ainda está transitório, de isolamento, muitas pessoas estão desenvolvendo, já tinham alguns problemas e estão desenvolvendo outros, como síndrome de pânico, depressão, uma série de outros, sabe? Porque a pessoa está inadequada ao novo. A gente foi preciso nós ficarmos em casa, nós ficarmos isolados, nós ficarmos disciplinados, nós buscarmos a nossa casa interior, a nossa mente, as nossas emoções, se trabalhar e contribuir de alguma forma. Então, quem conseguiu, né, e tem conseguido ter essa visão de adequação ao novo momento, ao novo ciclo, está conseguindo se superar, está conseguindo se sair. Nós somos crianças espiritualmente falando, mas nós estamos partindo para a adolescência. Então vamos ter cuidados, porque a adolescência é uma fase de muita efervescência. Então vamos aproveitar os conhecimentos, os ensinamentos e procurar fazer um equilíbrio, crescer, produzir e evoluir para um mundo melhor. Para um mundo melhor. Existe uma lei que é a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina. Tudo que acontece tem o objetivo de progredir. E nós temos que começamos a falar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre o ambiente que a gente vive, que a gente vem depois de um trabalho e repousa. E falamos muito sobre a questão de colocação. Às vezes tem pessoas que trabalham muito dentro do método Feng Shui
e a colocação dos móveis, aí trabalham com as plantas também, cristais. Tem uns cristais que são muito bons para captação. A gente já conversou sobre a força dos minerais, do reino mineral, captação de energias densas. É uma ciência, é um método científico. Mas o principal que nós não devemos nunca esquecer é o nosso mental. É a nossa mente, é a energia que sai de nós. É a energia que nós deixamos penetrar, é o nosso alcance, a nossa amplitude para o positivo. Quanto mais as pessoas melhoram, melhor as energias ambientes ficam. Então, por isso que a gente iniciou a nossa live conversando sobre a questão do pensamento, mais uma vez fixando a necessidade da gente ver toda uma organização da casa da gente, a gente ver, aproveitar tudo que existe do reino vegetal, do reino mineral, de decoração, para poder tornar o ambiente harmônico, mas sem esquecer que nós somos o dínamo. Nós somos o dínamo para poder a positividade estar presente nas nossas vidas e nos nossos ambientes. Evoluir, nós vamos evoluir através da polaridade. Sombra e luz existe dentro de nós. Nós temos esse lado, a sombra e o lado luz. Então, que possamos vencer sempre a nossa luz. Que sejamos, a gente vai concluindo essa live de hoje, que sejamos agentes ativos, influenciadores do positivo, onde nos relacionamos, na nossa casa, com a nossa família, o ambiente de grupo que a gente pertence, o ambiente do nosso trabalho. Trabalha tua casa mental para achar um novo caminho, um novo você. Já pensou coisa maravilhosa? A gente muda fisicamente, cada ano a gente vai num envelhecimento, mas esse envelhecimento pode para nós representar a sabedoria, representar a luminosidade, representar o nosso lado sombra se apagando, diminuindo, e o nosso lado luz crescendo. Então, tudo aqui, começa aqui. Vamos trabalhar o corpo mental para que encontremos um novo caminho, um novo você, maravilhoso. Cada ano você sentir mais plenitude, uma nova pessoa melhorada. Onde localiza o seu medo? Em relação a mudanças, a quebra de paradigmas, de inadequação ao novo tempo, ao novo ciclo, a uma nova era, você tem resistência? Se tem resistência, aonde localiza o seu medo? Procura conhecer. Procura conhecer e trabalhar. Primeira coisa é descobrir onde é que está. Onde é que está localizado o medo. Avance como ser espiritual que és e esteja mergulhado no mar da saúde. Somos seres espirituais em experiências físicas. Já conversamos sobre isso, sobre essa realidade. E vivemos num mar de energias.
num mar coletivo de relacionamentos. E que pode gerar em nós saúde ou doenças. Então vamos vitalizarmos a nossa essência que é espiritual, para podermos contribuir e só atrair o que tem de nutriente nesse mar, em termos de saúde. E eu finalizo com essa frase, que é o subtítulo da nossa live de hoje. Que ouça os que têm ouvidos para escutar. Estamos concluindo com muita alegria de todos vocês, a participação muito boa de quem está aqui, Beatriz Diógenes, Vânia querida, muito obrigado pela participação de todos, de todas, queridas que estão aqui, e vamos nos fortalecer para esta era, certo? Esta era que é uma era linda para todos vocês que estão aqui. Eu sei que todos vocês que estão aqui estão plenamente preparadas. Marta querida, mas vai ficar salva. Depois, quando tiver um tempinho, assiste do começo, viu? Nós todos aqui que estamos aqui, eu tenho certeza, estamos preparados para essa era de aquário que já chegou, esse período de transição. Vamos juntos, a gente vai crescer e ajudar o nosso planetinha a avançar, progredir. Beijo do coração, até a próxima terça, dia 8. Dia 8 vai ser nossa terça também. Mais um momento. Um beijo grande, beijo Grace, beijo Tomás, Afonso, e até a próxima terça. Uma ótima semana para todos vocês. E vai ficar salva, Gláucia. Vamos mudar, vamos, Marta. Um beijo. Até a próxima terça. Beijo no coração.